estamos de volta debatendo aqui no estúdio a alimentação escolar. E antes de continuar com o nosso debate, nós vamos até a Escola Estadual Djalma Marques, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, aqui da capital, Belo Horizonte. Vamos mostrar o trabalho realizado pelas cantineiras e nutricionistas na escola. Na Escola Estadual Djalma Marques, a hora do intervalo tem sabor especial. Arroz temperado, chocolate, suco com biscoito, tudo que tem aqui de bom que eu gosto. Mingau e macarrão com carne moída. E você gosta da comida aqui da escola? Gosto demais. A alimentação escolar é um direito exclusivo do aluno, oferecida em todas as escolas municipais e estaduais, é financiada por meio de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outras despesas, como gastos com pessoal e investimentos em cantinas, refeitórios e infraestrutura nas escolas, são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação. Uma alimentação balanceada é importante para o desenvolvimento dos alunos e para que a escola consiga oferecer pratos nutritivos como este, um amplo trabalho é realizado junto às cantinas das escolas. A nossa equipe ela é constituída por 7 nutricionistas, todas alocadas no órgão central em Belo Horizonte. As 3 principais atividades que nós desenvolvemos junto ao programa de alimentação escolar é a elaboração de cardápios. O segundo ponto é a supervisão técnica nas escolas estaduais e o terceiro ponto é a capacitação das cantineiras. A gente chega nas escolas, sem avisar, conversa um pouquinho com as cantineiras, orienta elas naquilo que for necessário. A gente olha a parte de estoque, da dispensa, se não tem alimento vencido. Depois a gente olha a questão da uniformização das ASBs da cantina e a parte física da cozinha, dispensa, refeitório e os equipamentos. E passa um termo de visita para a direção, onde a gente pontua tudo aquilo que a gente visualizou que ela pode ou precisa estar melhorando dentro da escola. A cantineira Darli buscou informações pela internet, no curso de capacitação do programa Cultivar, Nutrir e Educar. Eu aprendi como conservar, preparo dos alimentos, data de validade, receber os meninos bem na cantina, preparar os alimentos com qualidade. A gente trabalha a pirâmide dos alimentos, o valor dos nutrientes, para que ao elaborar as preparações elas já tenham esse conhecimento. Falamos também sobre a questão da repetição, porque muitas vezes o aluno pode chegar até 5 vezes querendo repetir, mas a gente mostra para ela que tem que ter um limite, porque isso também pode gerar um quadro de obesidade. O trabalho de orientação em busca de uma alimentação cada vez mais saudável e adequada engloba também ações junto à direção da escola. Uma das coisas que a gente preocupa mais com a diretora é em relação aos cardápios. Nós temos 4 tipos de cardápio, um para creche, um para indígenas e quilombolas, um para tempo integral e o da educação básica, que é o mais usual. Dentro desse da educação básica, nós temos 52 preparações, constam 99 ingredientes diferentes que a escola pode estar usando para trabalhar esses cardápios ao longo do ano. E outra coisa que a gente incentiva muito as escolas é no projeto pedagógico inserir temas que trabalhem a educação nutricional, o valor dos alimentos. A Lei Federal 11.947 de 2009 determina que 30% do recurso repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação seja destinado à compra de alimentos diretamente da agricultura familiar. Mas para cumprir a determinação legal, as escolas enfrentam desafios. O ano passado, nós conseguimos usar os 30% da agricultura familiar. Veio muita fruta, muita verdura, foi muita fartura o ano todo. Só que este ano eu já mandei 3 editais, 3 publicações e não apareceu fornecedor. Porque os fornecedores eram do Vale do Jequitinhonha e do Projeto Jaíba. Então eles vinham com a mercadoria, um caminhão, e não tinham muitas escolas para distribuir, e eles não tinham um local adequado para deixar essas verduras, elas perdiam. Pois então, temos muitas questões colocadas na escola. A primeira delas, está no caminho certo essa escola aí? Dentro de tudo aquilo que nós estamos discutindo? Ou está precisando fazer como a nossa nutricionista, ela tem alguns acertos ainda para...
Bom, O que a gente a fala única pra... coisa que me chamou a atenção foi a questão da colher. Ah, é? É. Ó, Porque a escola é um espaço educativo e a educação à mesa, ela também se dá nesse ambiente escolar. Então, a gente tem orientado, de alguma forma, para que a gente faça a transição da colher para o garfo, tá. né? Na idade adequada. A gente sabe que o menorzinho de creche não vai comer com garfo, mas a partir de 2 ou 3 anos a manipulação já é possível. Então, a colher me chamou a atenção. Ah, mas deve ter alguma isso coisa boa também, né, Rosane? Mas, assim, no mais, eu acho que, assim, estava a questão de instalações, né, os equipamentos das escolas. Eu acho que são uma escola... É padrão? Nós Era temos, padrão? Exato, nós temos esse padrão, né? Quer dizer, o que a escola tem de ter para garantir uma alimentação saudável, porque tem a parte, inclusive, da higiene. Então, nós temos, são os freezers, as geladeiras, esses processadores, como é que chama, para esterilizar todo o vasilhame, né? Tem também essas máquinas, nós temos... Esse equipamento é para todas as escolas têm. Do ponto de vista do espaço físico também, a gente tenta, né, cantinas como aquela, né, mais amplas. Agora, às vezes a gente tem problema desse espaço, né? Muitas vezes você não consegue em algumas escolas mais antigas. Não na construção de projetos, né, Maria? Nos novos projetos é super padrão. Qualquer novo projeto, ele inclui já as cozinhas, as dispensas, etc., tudo pensado e até pensado com a vigilância sanitária. Porque hoje a Secretaria de Saúde está em cima, está no pé, ela vai, fiscaliza e orienta e condena e exige correções, né? Muitas vezes nós tínhamos, por exemplo, às vezes banheiros que são muito próximos da cozinha, então não podia ter a porta, não, então manda abrir porta para outra, e uma série de coisas desse tipo. Então, essa dobradinha com a Secretaria de Saúde tem sido muito importante. A própria Secretaria de Saúde, não sei se você ouviu, né, ofereceu um curso para os manipuladores. Para as cantineiras, para poder exatamente orientar todo o processo, né, de elaboração desse alimento. Então, a gente está, assim, muito bem. Esse projeto Cultivar, Nutrir e Educar são as 3 secretarias, sobretudo, que estão no programa. É a Secretaria de Agricultura, orientando o agricultor. O que a diretora colocou aí é sério, né? Quer dizer, você vê que... Mas antes de você entrar na agricultura, o Hélio estava querendo colocar... Antes de pular da experiência, vamos poder falar um pouquinho da experiência da escola e um pouco em cima do primeiro bloco, onde que a gente estava conversando aqui sobre alimentação, se é isso, mudança cultural. O Hélio parece que estava querendo também fazer uma... Acho que tem as experiências, como esse programa ele não é restrito, quem está assistindo, não está assistindo... Não é só quem trabalha na escola estadual, também está no município, está em qualquer lugar. E nem está na escola, às vezes, né? Ou está na escola. Quer dizer, ele é para todo o estado e até para outros espaços. Esse espaço escolar, depois da legislação, e foi falado aí, principalmente em 2009, em que remonta para a educação alimentar nacional e para o direito, você tem um período de transição, porque você tem que ajustar os projetos internos. Quer dizer, não é para conflitar com o projeto pedagógico. Na verdade, esse novo ordenamento do programa de alimentação escolar, ele tem que agregar valores ao projeto pedagógico. Né? A escola, ela não tem que ensinar só matérias exatas ou só matérias que já estão previamente definidas. A escola é um espaço de acumulação de culturas, né, de saberes. E, fundamentalmente, nós estamos indo para um padrão de alimentação um padrão padronizado, né, nacionalmente e internacionalmente, de forma ruim, né, com a diversidade muito pouco de alimento, muito poucos alimentos cumprindo o que fica, inclusive, difícil em grandes redes, na verdade, quando você tem que administrar. No caso da rede estadual aqui, você tem uma gestão por escola, mas em grandes redes, onde você faz grandes compras, inclusive, isso deve ser mais difícil, né? É mais difícil.
Agora, eu acho que é fundamental, falando nessa coisa do espaço interno, eu até acredito que aquela escola que tem um espaço, que tenha plantio, e não são poucas, tem muitas escolas que a gente visita, que tem espaço em que Invistam em hortas mesmo. Que a horta, além de servir as folhas para a cozinha, é um espaço pedagógico. Eu já trabalhei em alguns, já trabalhei em creche grande que o aluno ele pode manipular e crescer, conhecer desde do nutriente do solo, o crescimento da planta e o nutriente da planta. Isso é importante, você não perder essa dimensão da terra, da água, da terra, né? Do alimento. O alimento não nasce, o leite não nasce dentro da caixa, nem o ovo nasce dentro de um pente de ovos. Essa relação com a vida do planeta. Então, utilizar os diversos espaços possíveis dentro da escola, e aí precisa de ter essa compreensão que a alimentação escolar ela tem um poderio muito grande para o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento do crescimento, o desenvolvimento psicomotor, mas também para o aprendizado. A criança mal nutrida e tendo uma deficiência de vitamina A ou de ferro, respectivamente, ela pode ter uma dificuldade de visão, mas ela pode ter uma fadiga, um incômodo, né? E não aprender, certo, da repetição ser muito maior, né? E para fora, a escola como a grande contribuição que ela pode dar para que a gente não siga os passos dos Estados Unidos. Em algumas coisas se deve seguir, mas os passos dos Estados Unidos para a alimentação escolar, ela é perversa. Nós temos 70% de sobrepeso nos Estados Unidos. E a população brasileira hoje, ela já apresenta na casa dos 50%. As pessoas que estão ouvindo, há 15, 20 anos, não se ouvia falar em infarto agudo do miocárdio ou pressão alta de jovens de 10, 12 anos. Hoje está sendo quase que comum e a escola pode servir para isso, né? Um grande espaço da gente dialogar, que nós precisamos retomar a alimentação com patrimônio imaterial, resgatar as culturas e não seguir aquilo que uma rede de 60 supermercados no mundo quer ditar para a gente, né? Então a escola também que pode... Essa luta, é uma luta difícil, inclusive, porque a própria diretora dizendo para a gente, né? Ela está, inclusive, buscando, consciente, inclusive, da questão, inclusive, legal, mas enfrentando uma dificuldade que é uma dificuldade da sociedade como um todo, né? Da questão da... O que eu achei legal foi quando ela falou assim, aí foi em abundância frutas e verduras, né? E a gente saber que esse produtor, o agricultor familiar, é ele que também abastece 70% do que nós todos comemos, não é só a escola. E ele realmente, os primeiros e segundos produtos mais produzidos, né? Enfim, por esses agricultores são frutas e legumes. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. E no programa Cultivar, Nutrir e Educar, né, exatamente são as 3 secretarias, porque a Secretaria de Agricultura, o papel dela é fundamental. Ela tem cursos de formação do agricultor familiar, no sentido exatamente dele buscar também, né, uma produção mais saudável, uma produção que ele possa, mesmo estando vendendo para os grandes supermercados, garantir essa qualidade, né? Então, assim, o programa nós temos hoje, para essa assistência ao produtor, sobretudo por causa dessa assistência, 100 e tantos municípios que já têm formado comitês locais em que os diretores participam, os diretores falam das suas necessidades nas escolas, os produtores se organizam, fazem essa distribuição. E aquele problema que a diretora colocou é sério, quer dizer, ela está comprando do produtor, do agricultor familiar de fora, né? Ele traz um caminhão, mas chega no município e ele não tem como escoar toda a produção. Aí no ano seguinte ele não quer voltar. Então, se as escolas se unem, né, sobretudo se elas se unem até a própria Secretaria Municipal, e definem, por exemplo, uma produção X de feijão, nós vamos consumir só nas escolas. Então, os produtores também podem se organizar. Então, você vai produzir o feijão, o outro vai produzir a mandioca, o outro vai produzir... E você tem uma programação para o produtor que pode ajudar muito nessa coisa. A própria entrega à escola é difícil para a diretora, quer dizer, ela vai à feira ou o produtor vem entregar. Para o produtor entregar à escola, por escola é um problema, para a diretora ir à feira. Então, você tem de conseguir com a prefeitura, por exemplo, a parte da distribuição, muitas vezes a prefeitura
faz essa distribuição. Maria chamou aqui o Cultivar, Nutrir e Educar, então eu vou convidar vocês a gente assistir um depoimento do Dom Mauro Morelli, que é o coordenador do Cultivar, Nutrir e Educar, e que de alguma maneira, Rosane, volta naquela questão que você falou, olha, podemos discutir aquela questão do para quem é alimentação. Então eu acho que a gente volta a conversa aqui. Vamos assistir. A alimentação tem que ser saudável, adequada e solidária. Eu fico sonhando com a evolução no dia que na escola nós tivemos uma sala de refeição com mesas redondas, a diretora, a merendeira, a criança, menino, menina, a faxineira, o professor, sentem-se à mesa e tenham o mesmo tempo que as outras aulas teriam. Então, a educação alimentar, nutricional, se faz em volta da mesa. Pois é. Dom Mauro, inclusive, ele imagina, né, que o espaço escolar deveria ser o espaço quase que da comunhão ali. Então, te dá a oportunidade para você voltar na questão a quem se destina essa alimentação escolar, Rosane. Olha só. Então, se a gente, né, até agora defendeu, o Hélida, né, a Maria, eu, a questão do ambiente escolar como espaço altamente propício para que se desenvolvam ações no campo da educação alimentar e nutricional, a gente comunga da ideia de que aquele alimento é um alimento que também tem que ser compartilhado com quem faz parte da escola. Compartilhado com todos os membros, né, do corpo docente, dos alunos e etc. Só que, atualmente, né, na nossa legislação, nós temos um item bem explícito, né, que a verba repassada pelo governo federal é para compra exclusiva para gêneros alimentícios e para os alunos. Então, está muito bem especificado isso. Legislação hoje, a ela legislação determina... PNAE, que seja para os alunos. O que a gente já discutiu muito isso internamente, inclusive com o MEC, há uma sensibilidade do Ministério da Educação, com alguns estudos, projeções, planilhas, para fazer assim, uma avaliação do quanto que isso repercutiria, né, na questão do volume de orçamento para o programa. Tem uma sensibilidade, tem discussões, tem toda assim, uma intenção em que isso seja realmente estendido, porque de que adianta a gente dizer para aquele aluno que aquela alimentação está assim, adequada, dessa forma e dessa, e aí na hora de se alimentar, aquela figura que em quem o aluno se projeta, que é o professor, para poder também, olha, se ele come, eu como, se ele come é porque é bom, eu também vou comer, eu também vou valorizar. Aí a gente separa essas figuras, né? Uma vai lá para um canto e a outra vai para o refeitório. Então, assim, que imagem, que inspiração e essa isso pode discussão dar? da necessidade de se ampliar o programa e mudar a legislação está sendo discutida hoje no MEC? Está. A gente já tem, assim, estudos, projeções, discussões. Inclusive com mudança de linha de crédito, inclusive. Sim, exatamente, com ser. previsão da Tem linha que de ser. crédito. Mas acho que tem um Porque elemento... hoje só tem uma forma disso se efetivar de forma não clandestina. Porque a gente sabe que existe, né? Quando você fala clandestina, é hoje. A alimentação é para o aluno e outras pessoas da comunidade comem. Então, na Exato. verdade, estaríamos na clandestinidade. Entendi. De que forma isso, assim, a força de expressão, né? De que isso, de uma forma assim, fora do padrão. Seria se o próprio Estado ou o próprio município arcasse com isso. Mas a gente sabe que aí já seria uma outra discussão, que a gente não teria condições de fazer essa intervenção e nem essa definição, nem ingerência diante da verba que esses outros entes federados pudessem estar alocando no programa, né? Então, eu acredito piamente que isso deveria ser já da verba federal alocada para essa. Aumentar um repasse, aumentar na o verdade, repasse com um percentual a mais para dar conta dessa questão e a gente realmente ser coerente com o que a gente defende, que é a alimentação escolar,
compartilhada no ambiente escolar por todos que fazem parte desse ambiente. E na verdade, se vier dessa forma, né, quer dizer, vier como parte da educação alimentar e o professor participando até do ponto de vista educacional, é um aspecto assim, absolutamente diferenciado que pode ser, né, determinado para as escolas para a educação. No caso Maria, do Estado, a gente tem um problema. Eu tenho que te interromper, porque senão eu vou ter que te interromper no meio da fala, mas a gente vai voltar nessa questão para a gente ampliar. O Hélio também quer falar, mas é um intervalo. A gente vai para um rápido intervalo agora e volta rapidinho.